Então, doutora Josiane, pelo que eu entendi, a REURB pode ser usada para várias situações de regularização fundiária, não é isso? Calma aí, você já tá me vendo aqui. Peraí, olha só, no episódio de hoje vamos falar muito sobre REURB, regularização fundiária. O que é isso, para que serve, quem pode, quanto custa, tudo que está envolvido nesta regularização fundiária, que para você advogada é muito importante. É hoje no episódio deste Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estou aqui no Adnocast, esse nosso episódio 12. E olha só, antes de conversar nosso bate-papo, eu quero convidar você para ser associado da Adnotari. Ainda não é associado da Adnotari? Corre lá, www.adnotari.org.br. Você sabe quanto custa a anuidade? R$350 por ano, menos de R$1 por dia, para você ter acesso a muita informação, conhecimento, núcleos temáticos, o nosso grupo de WhatsApp que tem discussões fantásticas, você põe sua dúvida lá. Todo mundo tem aquela expertise para poder te ajudar, fora, é claro, conhecimento específico em cada ramo do direito notarial e registral, o nosso direito imobiliário. Também não segue a gente pelo Instagram, @Adnotari no Instagram. Então, olha só, um outro recadinho, nós vamos ter agora dia 23 de novembro o nosso terceiro simpósio de direito notarial e registral sobre os 60 anos da lei de incorporações. Olha que interessante, vagas limitadas. Corre lá no site www.adnotari.org.br. Tem promoção para quem é associado. Então você já pode se associar e aí já ter direito a um desconto neste seminário interessantíssimo. E olha só, hoje nós estamos num momento muito incrível para falar sobre um tema prático e que você advogado tem um grande campo para atuar. REURB. Vamos saber o que é isso, vamos falar sobre tudo que podemos nesse nosso episódio com uma das maiores especialistas em REURB que temos aqui e também faz parte da Adnotari. É a nossa doutora Josiane Martins. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, é um prazer estar aqui para falar sobre REURB. É sempre muito bom falar sobre regularização fundiária urbana. Isso é importante, que maravilha! E olha só, a doutora Josiane, ela é advogada, pós-graduada em Direito Ambiental e Urbanístico, ela também é coordenadora do núcleo de REURB da Adnotari, diretora administrativa do Instituto REURB, associada da Ibradim, consultora jurídica em regularização fundiária urbana, tem vasta experiência em instauração e acompanhamento de processos administrativos de REURB, também é especialista em contencioso que envolve a irregularidade fundiária e seus desdobros, empreendedora em REURB, fundadora da empresa especialista em regularização fundiária, a REURB+. Olha que importante, escritora de artigos e também palestrante. Realmente é um currículo extenso porque a sua experiência é fantástica. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, mesmo de coração. E também aqui com a doutora Mônica Franqueiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. Maravilha. Olha só, ela é tão somente apenas a pessoa que está na vice-presidência da Adnotari. Ela também sabe muito sobre REURB. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário, Direito Processual Civil, agora está fazendo pós-graduação em Direito Notarial e Registral. Ela também coordena o núcleo da REURB da Adnotari, advogada da empresa de Núcleo Engenharia Consultiva no contrato de regularização fundiária da CDHU de São Paulo, Areião e pós-balsa lá em São Bernardo do Campo, além de professora e autora de artigos jurídicos. Muito bom estar contigo aqui hoje, Mônica. Muito obrigada, espero contribuir com os debates
E as perguntas que serão feitas à doutora Josi, que é grande especialista. Sim, aliás, vamos explorar bastante, né? Vamos tirar tudo que pode aqui. Veio pra cá, a gente arrepia, né? Mas afinal, o que é REURB, doutora Josiane? O que vem a ser isso? Para que serve? Como que a gente pode utilizar a REURB? Regularização imobiliária, normalmente os advogados têm em mente sempre as questões de uso capião, adjudicação compulsória. Quando a gente fala em irregularidade imobiliária, o pensamento é a ausência do registro em cartório. Porque é óbvio que a segurança jurídica de qualquer transação imobiliária se dá pelo registro no cartório de imóveis. Então esses instrumentos, esses institutos que eu citei agora, eles chegam a esse objetivo de titular um ocupante de imóvel, né, quem está na posse. A REURB é muito mais do que isso. A REURB ela resolve as questões do parcelamento do solo irregular. Então a gleba, que até pode ter sido iniciado o parcelamento de forma regular, mas durante sua tramitação não foi mais possível ser regular, e o imóvel se consolidou ao longo dos anos, eu tenho dentro ali de uma gleba 300 casas e eu não tenho esses imóveis sequer parcelados. Então isso é uma situação, quando a gente pensa em REURB, bom, resolvo o parcelamento de solo. Mas não é só isso. Condomínios edilícios que tiveram suas incorporações também iniciadas em um determinado momento, isso é muito comum aqui no nosso país. Construtora que teve um pedido de falência, ela sequer conseguiu dar o devido andamento à construção daquele prédio. As pessoas se cotizaram, construiu o edifício. Tem situações que as pessoas até conseguiram a BITS, conseguiram a VCB, mas não conseguiram a abertura das unidades imobiliárias. Por N motivos também, cada caso é um caso, né? Mas olha só, nós já falamos aqui de parcelamento de solo, falamos das questões do condomínio edilício, que também é um parcelamento. Se a gente olha na horizontal, a falta da abertura das unidades imobiliárias, a gente olha no solo, né? Como se fosse uma gleba. Então, é possível se regularizar. Também só questões titulatórias, o decreto regulamentador da lei, a lei hoje federal, né, que norteia a regularização, é a 13465 de 2017, e ela foi regulamentada pelo decreto 9310 de 2018. E o decreto, ele trouxe a possibilidade de se regularizar a questão titulatória. Outro exemplo, até uma situação de um caso prático meu, condomínio edilício, que ao longo dos anos pela falência, ele teve a incorporação, as unidades abertas, pela falência sumiu o loteador, que tinha que passar as escrituras, e também muitas restrições. É tão bacana a REURB que ela trouxe um instrumento chamado legitimação fundiária, que a legitimação fundiária ela reconhece propriedade de forma originária, desde que aquela situação de parcelamento e de irregularidade tenha acontecido até 22/12/16, que foi a data da publicação da medida provisória da 759, que foi convertida na lei. Então esse caso meu, por exemplo, ele era muito antigo, bem anterior a 2016. Eu fiz um requerimento ao município pedindo que fosse pedida a CRF titulatória, porque tinham lá as restrições, o incorporador ele, desapareceu, e o município ele fez, né, a gente faz a prova pelos contratos da cadeia, quem é a pessoa que está na posse, o próprio município já tributa há muitos anos o imposto, também tem o cadastro imobiliário que comprova ali aquele vínculo com a unidade imobiliária, CRF titulatória, matrícula originária, limpa, livre, desembaraçada. Olha que maravilha. Aliás, o problema de regularização fundiária é gigantesco no Brasil, né? Assim, a quantidade de imóveis irregulares que nós temos é gigantesca, né? Exato. Nós tivemos uma participação muito bacana de um defensor público na nossa última reunião da Comissão de Reurbilidade Notária, o Dr. Rafael Negreiros, e ele falou uma coisa fantástica, que as nossas leis, elas são feitas para situações regulares, como se essas situações elas fossem a regra, e elas não são a regra. O nosso país, a regra é a informalidade, a irregularidade. Então, não se tem dados assim concretos em percentuais de imóveis irregulares, das mais diversas irregularidades que sejam,
mas em torno de 60% a 70%. Ah, não duvido. E fora que a gente tem um Brasil de uma extensão continental e que a realidade da capital é diferente do interior, que é diferente dos estados em si. Exato. Então a região sul tem uma diferença, a região norte, né? Então a gente acaba tendo que lidar e até é muito difícil a gente pensar no legislador para conseguir reunir essas situações para criar formas, né, dessa regularização, né? A REURB ela veio para sanar tudo que as leis ordinárias não foram passíveis de resolver. Eu brinco que é um tratorzão mesmo passando e quando a gente enxerga uma situação, não coube uso capião, não coube adjudicação, a hora que nós fazemos a leitura da lei da REURB, ela acaba então, aí é enquadrando. um ponto interessante, Josiane, porque sempre eu ouvi falando assim, ó, se não dá nada é uso capião. Né? Geralmente é isso que falam, né? Então, qualquer coisa, vamos lá para uso capião. Não, então, peraí, tem outra forma de solucionar que você falou que é um trator, passa por cima de tudo também, né? E até você comentou que é uma regularização que vai gerar uma forma originária de propriedade, né? E como que é essa relação com aquele proprietário? Claro, a gente tem situações em que não existe sequer matrícula imobiliária, que a gente precisa explorar isso também, e tem outras que tem matrícula imobiliária, uma matrícula mãe, algum lugar tem, lá no registro imobiliário, tem alguém que é o titular daquele imóvel. Como que fica essa situação? Vamos começar da situação mais crítica, que é o parcelamento irregular. Porque quando a gente pensa em irregularidade fundiária, o que vem à nossa mente é um parcelamento irregular de solo. Falando de regionalidade, eu sou do interior de São Paulo, comecei atuando na minha cidade porque lá existe uma peculiaridade de parcelamento em zona rural. A REURB pode ser o parcelamento em zona rural, mas as características do parcelamento têm que ser urbanos. Hoje tem 450 condomínios de lotes, então é muito específico. O formato em que se consolidou foi condomínio de lotes e zona rural com característica urbana. Então, nós temos ali o clássico parcelamento irregular de solo, glebas com 40, 50 mil metros, parceladas em, normalmente, lotes de 1.000 metros, sem infraestrutura e um único proprietário. Ou, outras situações, década de 70, quando ainda, né, 70, 80, era possível você ter as frações ideais do imóvel, mesmo ele sendo inferior à fração mínima de parcelamento, que no nosso estado são 20 mil metros para a zona rural. Então, tem pessoas que até são proprietários, mas ela é proprietária de 1% de 50 mil metros. Como funciona a REURB nesse caso? Nós temos que fazer toda uma análise do registro, nós fazemos a análise das desconformidades urbanísticas, não tem água, não tem esgoto, ou tem a solução de poço, solução de fossa, porque é rural e a lei fala em solução, ela não fala em rede. Isso é uma coisa importantíssima de se destacar, porque muitas vezes você chega com um protocolo no município falando, nós temos a água, temos o esgoto, porque ali fala em 4 pilares, né? O que é o básico para uma pessoa viver com salubridade e não haver contaminação de solo, a questão ambiental, enfim. Água, esgoto, drenagem e elétrica. Elétrica, luz. Então, normalmente, a gente tem as 4 situações implantadas, assim, quando é mais antigo, mas não da forma como é na zona urbana, mas tem a solução implantada. Começando do zero, preciso fazer toda essa análise do registro, entender como aquela irregularidade ela foi iniciada, contratos particulares, tem o nome da pessoa, do proprietário na fração ideal. É uma análise que, pro direito, assim, pra gente falar de uma situação começando do zero, um loteamento, a gente fala que é chique, né, due diligence. Então, é mais que uma due diligence, porque além de analisar toda a documentação de quem está na posse, registro, a gente verifica essa situação urbanística, a gente verifica Sim. a questão ambiental, ela é muito mais abrangente. Eu não tenho só o papel de titular, a função da REURB, ela resolve, isso está na legislação, ela veio para resolver questões jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Ela tem 4 pilares que são norteados. Eu tenho que atender esses 4 pilares. Até esse exemplo que você trouxe, até estava comentando com a Mônica antes da gente começar, que por conta da pandemia eu fui para Atibaia e tal, e eu comprei já depois de ter sido feita uma REURB, era um clube de campo,
que cada um tinha uma fração de propriedade, bem esse exemplo que você trouxe. E era aquilo que a gente chama lá no direito de posse, a gente fala um condomínio diviso, porque a gente sabe exatamente onde cada um exerce a sua posse. É bem isso. E lá tem captação de água, com estação de tratamento para água, tem as fossas para a questão do esgoto, tem energia elétrica fornecida. Então, é bem isso que você encaixou direitinho nessa situação. Só que eu já comprei já com a matrícula regularizada, tal, e aí até para fins de financiamento é importante, né? Porque, aliás, isso que eu acho que é o importante, que a regularização fundiária em si não é só para dar um nome na matrícula de uma pessoa, para ela ter uma garantia, um direito real sobre aquele bem, mas a valorização que isso traz, a valorização imobiliária que isso traz é gigantesca também. A valorização imobiliária, e pensando lá desde o início, tenho que parcelar esse solo de forma regular. Então eu faço toda a análise documental, tenho a necessidade do trabalho técnico, faço levantamento topográfico, faço um relatório de desconformidades para o município entender o que de fato existe naquele núcleo, fazendo depois um plano de regularização para trazer o que falta dentro do que a lei exige. Aí tem vários projetos. Planta de perímetro, sobreposição de matrícula, o urbanístico com os memoriais, enfim, que vai me parcelar o solo. Isso me permite parcelar o solo. Falando da questão da garantia real, antes de pensar na garantia real, muitas vezes eu não consigo pedir uma ligação de energia elétrica pela minha irregularidade fundiária. A concessionária ela veda. Então, como é que funciona? É o gato, né? Tem um poste padrão que aí as famílias todas vão puxando ali a energia para a sua residência, né, para o seu imóvel. Então, é muito além do que a garantia real e a valorização do imóvel. Isso é o que o mercado coloca, o mercado formal coloca, prega. Nós, na irregularidade fundiária, temos outras questões que são muito mais delicadas. Eu só trabalho com reorb de fim específico, porque a reorb se classifica em duas formas. O social, que pela legislação ele se enquadra em famílias que possuem renda até 5 salários mínimos. Quem está dentro desse enquadramento, hoje por uma alteração legislativa, pode se cotizar para fazer o pagamento dos custos da reorb também. Antes não era possível, era o município que tinha essa obrigação. Porque nós temos dentro do social 5 salários mínimos, para quem mora em Limeira, na minha cidade, uma renda de 5 salários mínimos é uma renda muito boa. Para quem mora aqui na capital, não é. Sim. Porque quando a gente fala social, também tem muito aquela vinculação do favelado, do pobre, da ocupação irregular, da invasão, e não é. 5 salários mínimos, dependendo de cada município, no enquadramento do que vai na realidade ali local, é uma situação interessante. Mas o E é o quê? O E é o que não é o S. Então, passou de 5 salários, já é considerado reorb de fim específico, então as pessoas se organizam, se cotizam e contratam a uma empresa, enfim, uma pessoa para organizar a regularização ali daquele núcleo irregular. Outra coisa muito importante em se falar, regularização fundiária, núcleo. Eu ia te falar isso agora. Quando a gente pensa em reorb, a gente sempre pensa no macro. Isso. Então, eu costumo dizer que é o mantra da reorb. Núcleo. O núcleo. Como você ia falar agora, né? A questão de quando você faz a AE, que você não tem ali o poder público para estar fazendo todos os projetos, enfim, que é o que você mais trabalha, a reorb, né? Isso, é o que eu mais trabalho, a reorb. Que provavelmente foi aquele caso que eu mencionei lá de Atibaia, até pelo padrão de casas, tudo tal, realmente não é para social. Né? Mas o E, não só casas de alto padrão, nós temos que pensar que a irregularidade, ela atinge, assim, falando em questão econômica, desde o mais simples até casas de realmente altíssimo padrão. Não dá para pensar que é só pessoas de baixo padrão, pensando nós como profissionais em atuar com a área de regularização fundiária. Não, isso não vai me trazer rentabilidade. Não vou trabalhar com isso nada, é muito trabalho, é muito chato. Até porque as pessoas, elas veem muito como custo
porque o benefício ele não é muitas vezes imediato. Exato. Né? E muitas vezes ele só vai perceber isso quando precisar negociar aquele imóvel ou eventualmente precisar inventariar alguma outra coisa que acaba destacando várias questões aí de irregularidades fundiárias, né? Mais do que isso, eu trabalho, como eu comecei a minha atuação, foi defendendo uma ação civil pública que teve demolição parcial em uma liminar. É um núcleo, que é um condomínio de lotes de 34 chácaras, 8 foram demolidas. A situação, normalmente, não é quando ela precisa negociar o imóvel dela, é quando ela sente a dor de ter, de fato, o município ou o Ministério Público identificando que aquele núcleo irregular ele tem que ser desfeito, porque nunca eu tive o prazer de milhares de ações que eu defendi, desde essa primeira que foi em 2013, então há 11 anos eu atuo só com REURB. Nunca vi um pedido em nenhuma ação civil pública onde houvesse o requerimento, vamos regularizar. É sempre desfazimento. Mas será que é por conta de um desconhecimento? Porque assim, a situação já está consolidada, né? Eu vejo muito dessa parte. Tudo bem, você vai demolir, tal, mas a reconstituição muitas vezes é impossível de ser promovida, né? Então a regularização, se é possível, ela é uma medida mais salutar, né? O próprio decreto, ele traz um artigo que fala quando o município, quando você faz um requerimento de REURB, e aí esse requerimento ele vem de uma negativa, não vamos regularizar. É necessário que se faça um estudo técnico para que se apure se os danos que você causará com aquela demolição não serão maiores do que você manter aquelas famílias ali. O impacto ambiental. O impacto ambiental, os resíduos sólidos, mais Sim. de 100 anos para que eles, né, se decomponham. O descarte deles, como deve ser feito. E o solo? E o abalo do solo? Como que para a recuperação do solo? Não, tem uma fundação lá que foi feita, já houve uma interferência humana naquela localidade que é irrecuperável na maioria das vezes, né? A colocação do Dr. Rafael nessa questão de que as leis elas são criadas para se trazer sempre aquilo que é o novo, né? O novo e sempre buscando as situações que são benéficas para as questões urbanísticas ambientais, não para as questões habitacionais. Não olhei o problema. A lei fala que não pode, então não pode. Vamos retirar, vamos demolir, Não. Retirar aquelas famílias dos locais onde elas moram é sempre a pior solução por várias questões. As questões urbanísticas e ambientais, elas não podem jamais se sobrepor às questões do ser humano. A gente pode ficar sem comer, pode ficar, né? Ficamos lá e muitas sem vezes comer. Também não consegue reverter a situação, mesmo com a demolição. Às vezes as questões ambientais pode até piorar. E tem compensação ambiental nessas situações? Tem estudos, né? Tem situações que envolvem as questões ambientais, assim, mas só para pegar o gancho do raciocínio que eu ia falar. Nós podemos ficar, às vezes, dias sem nos alimentar, dias sem tomar banho, mas a gente todos os dias precisa de um lugar para morar, para voltar, para dormir, um teto. Então, é uma coisa assim, é o básico. E a regularização fundiária é a dignidade da pessoa humana. Mas isso não é levado em consideração pelo Ministério Público, pelo município que se furtou de fiscalizar adequadamente seu território. E eu tenho a outra ponta, porque eu atuo sempre com as pessoas que moram, que ocupam, que estão na posse dos imóveis, não com os loteadores, né? E nas ações judiciais, as pessoas que, tudo bem, né, a gente fala, são contratos particulares de compra e venda, ok, mas a fiscalização ela vai até lá e ela pode bater de porta em porta e identificar quem mora ali. E as ações elas versam contra titular de matrícula e loteador quando se tem conhecimento de quem executou aquele. Que é mais fácil, né? Do ponto de vista prático, é mais fácil pegar um documento e falar assim, o requerido é esse daqui, né? Numa ação civil pública, numa ação coletiva. Eu já tive situações que, graças a Deus, depois de luta, que foram anos e anos, de conseguir reverter trânsito em julgado que condenava em demolição pela ausência dos adquirentes dos imóveis, porque eles não fizeram parte do processo. A nulidade,
Porque, mas assim, a briga foi grande, porque o STJ hoje já tem um entendimento majoritário e um entendimento pautado nessas questões sociais e constitucionais. Não incluir essas pessoas no polo passivo é deixar com que o direito da garantia constitucional pela defesa não seja observado. Garantia do direito à moradia, garantia do direito à função social da propriedade. E é interessante esse ponto, porque assim, do ponto de vista do direito coletivo, você tem os interesses difusos, que é o meio ambiente que está sendo buscada a proteção, só que você tem interesses individuais homogêneos de cada um daqueles que estão naqueles imóveis irregulares. Exato. Então, você tem valores que estão sendo sopesados para ver qual é aquele que tem mais relevância jurídica e social, né? O meio ambiente é importantíssimo? Claro que é, né? Mas você tem que dar valor muitas vezes para outro. É um conflito aqui entre esses direitos que são constitucionais, são cláusulas pétreas, né? Você fala da dignidade da pessoa humana, você fala do direito ambiental, só que você precisa conjugar esses fatores para, em maior ou menor grau, afastar, nesse caso, aquele efeito erga omnes de uma coisa julgada, de uma ação coletiva que versa sobre direito ambiental, né, em razão do pleito que foi feito, para se sobrepor ao interesse individual homogêneo, porque a REURB, como vocês falaram bem, a Mônica bem destacou que o mantra é o núcleo, né, nós estamos diante de direitos individuais homogêneos de regularização fundiária. Né? Basicamente é isso que se trata, né? Porque você pensa numa coletividade que vai ter um benefício individual, cada um o seu, né, particular. Isso, né? Exato, é isso. A questão ambiental, a legislação, a 13465, ela flexibilizou muito as questões ambientais, houve uma alteração considerável no Código Florestal, quando a REURB de fim social... Principalmente na S. Isso, porque senão gera risco para aquela pessoa que ocupa o imóvel, você regulariza mesmo dentro da APP. Não tem restrição. E na REURB de fim específico, independente do tamanho da APP, você não pode ter nenhuma construção dentro de uma faixa de 15 metros. Então isso também abarcou milhares de imóveis que estavam impossíveis de regularização. Então a legislação se preocupou com isso. O que as pessoas não entendem, depois que a gente começa a atuar na área, mas eu vou ter que demolir minha casa, mas é para o seu rio, é para você mesmo ter segurança, a criatura está na beira do rio, você tem que deixar uma faixa de segurança mínima. Não é só pelas questões ambientais, são pelas questões de preservação da própria vida da pessoa. Então, olha só, você trouxe muitas informações e a minha mente fica pipocando, né? Até eu comentei com a Mônica antes da gente gravar, eu falei assim, mas... e você tocou também nesse assunto de várias formas de regularização e a REURB é o trator que passa por cima. Eu só queria voltar nisso para falar o seguinte, mas qual que seria a diferença entre uma usucapião coletiva e a REURB? Porque a usucapião coletiva ela também foi criada como um mecanismo para salvaguardar essa regularização de favelas, de grandes aglomerados, né, densos aglomerados, para essa regularização. Né? O que diferenciaria a REURB de uma usucapião coletiva? Parcelamento do solo. Usucapião ela reconhece propriedade, mas ela não parcela o solo. E ela não parcela o solo da forma regular, porque... Novamente eu volto, 4 pilares: questões jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. Só reconhecer a garantia de que aquela pessoa é proprietária, ela é dona daquele imóvel, depois eu não consigo obrigar o município ou particular a trazer as outras questões de regularização do que se trata, urbanismo... Das questões urbanísticas você não consegue voltar. Exato, você não volta, urbanismo... Você só titula. Só titula, exato. E isso é uma coisa que eu até discuto muito, porque quando você faz a leitura da 13, no artigo 15, fala lá, instrumentos da regularização fundiária. Um dos instrumentos é o usucapião, porque muitas vezes você já tem ali uma verbação na matrícula da gleba, que você está regularizando parcelamento, que tem registros de usucapião, mas está lá, usucapião sem destacar o solo. Então é isso. A REURB, ela é
ela traz a possibilidade de você resolver todas as questões de irregularidade que envolvem o imóvel. E interessante que a AMP, quando você faz a leitura da AMP, esses dias eu estava estudando muito, né? Não, a AMP não, os motivos, a exposição de motivos da medida provisória. Então ela traz tudo isso que nós acabamos de falar, inclusive titulação, porque se faz REURB desde a época da 6766 de uma forma meio monstrenga, mas já se executava. Mas ela não existe uma norma específica. E muitas vezes você fazia o parcelamento do solo e não tinha mecanismos de titulação. A legitimação fundiária, nós estávamos comentando, reconhecimento originário de propriedade. A lei ela traz no artigo 31 uma forma simplificada de você notificar titular de matrícula, confrontantes e terceiros interessados, porque você vai notificá-los no endereço da matrícula. Aquela matrícula antiga. Volta R, negativo. Tá válido. Aí faz edital. 30 dias, acabou. Segue REURB, titula todo mundo, porque a usucapião ainda tem essas questões de você ter que ficar buscando. Diligenciando até encontrar. Ou esgotar. Isso leva anos. A REURB não. Sim. É muito curto prazo. A lei deixa claro. Sim, muito na matrícula. Então, porque assim, eu acho que todo advogado, toda advogada que se depara com uma situação dessa, ela vai pensar em qual solução jurídica, qual caminho vai ser viável. E você tem a usucapião coletiva, como você bem destacou, que não é a mais adequada porque ela não vê ou não resolve todos os problemas que envolvem o problema próprio daquelas pessoas que estão naquela gleba que vai ser regularizada, né? Então, acho que essa visão macro que você sempre fala, né, Mônica, que é o importante de você atingir e resolver todas as vertentes com relação a quem está no imóvel. Só complementando essa questão da usucapião, geralmente o que a gente aconselha, o advogado também que vai fazer a usucapião do lote de forma individualizada, ele procurar saber se ali naquele bairro não está sendo regularizado, se há alguma associação que já está promovendo a REURB, ou mesmo o município já está fazendo por meio dos programas, né? Em São Paulo tem o Cidade Legal, enfim, porque cabe ao profissional de direito verificar ali qual seria o meio mais rápido, mais célere e mais econômico para o cliente dele, porque se já tem uma REURB ali, por que ele vai fazer um usucapião? E muitos, a gente se depara, né, Josi, alguns núcleos que a gente pega, tem lá já foi feito a usucapião antes da REURB. Então, isso é uma coisa também que você tem que destacar no projeto, né, no material técnico, e também levar essa informação para o registro de imóveis. Eu acho que aí entra num ponto interessante, que é a questão da legitimidade para buscar a REURB. Essa é uma pergunta boa. Porque assim, quando a gente pensa em usucapião, vamos esquecer a usucapião coletiva, mas aquele indivíduo que quer regularizar, ele vai para a usucapião, mas é individual, quer seja extrajudicialmente ou judicialmente, só que ele está resolvendo o problema dele e não está olhando de forma ampla, né? Quem tem essa legitimidade para ir para a REURB? Porque, como a gente está falando de um interesse que não é só meu, é de várias pessoas, né? Tem mudança com relação a essa legitimidade? A legislação ela ampliou o leque de legitimados a requerer a REURB. Proprietário, ocupante, loteador, Ministério Público, próprio município. Posso complementar a pergunta? Pode. Então, você já continua, já pode responder. Quem é o competente para requerer e para processar? Sim, porque essa seria outra pergunta. É judicial, extrajudicial? Onde que vai fazer isso daí? Já dá a diferença das duas pra gente. Onde que eu dou entrada lá no pedido de REURB? Excelente. Eu vou até deixar em stand-by, que eu preciso fazer uma colocação importantíssima. Diferente da usucapião, que exige a participação do advogado, a REURB não tem uma legislação que obrigue que o advogado participe, né? O advogado é obrigado no procedimento de instauração do processo, não. Mas falando que, de novo, 4 pilares, questões jurídicas, e começa pelo jurídico. Jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. A Josi sozinha faz REURB? Claro que não. Porque normalmente eu tenho uma situação do parcelamento do solo a resolver, eu preciso do engenheiro, eu preciso do topógrafo, do arquiteto, do engenheiro ambiental para fazer meu laudo. Então ela é uma atividade multidisciplinar.
Complexa. Agora, deixar o advogado de fora, porque quem nadou de braçada por anos nessa questão de regularização fundiária foram os técnicos. E eu falo por experiência própria, que eu já tenho muitos processos instaurados e trabalhei em muitos processos ao longo dos anos, que vai chegar uma hora que vai travar, porque ele não sabe resolver as questões jurídicas. Ele sabe fazer perfeitamente um levantamento topográfico, desenhar urbanístico, uma planta de sobreposição, mas não é isso, é REURB. Tem muitas questões jurídicas envolvidas que o advogado especialista é essencial em participar. Então, quem é o legitimado? Quem busca a Josi? Por que a REURB mais nasceu? Exatamente por quê? Ó, tá aqui, ó, REURB mais. Por que a REURB mais nasceu? Exatamente porque os legitimados que são meus clientes são as pessoas que são os ocupantes dos imóveis. Normalmente, se é uma situação... sempre é uma situação coletiva, porque tem ou é o bairro ou é o condomínio. Então, muitas vezes já havia uma associação formada nos condomínios. Nos bairros também se cria uma associação, uma liderança para tomar a frente, para representar todas aquelas pessoas. Então, essas pessoas são os clientes em potencial, ou o loteador também, que pode requerer, que vem nos procurar para entender aquela situação. O processamento dentro do município. O município, o poder público municipal, né, responsável pela instauração e processamento do processo administrativo. Quando o cliente nos procura, ele vem normalmente com a situação jurídica. Olha, eu recebi uma notificação, estou embargado, uma ação civil pública, uma notificação, defesa, ok. A defesa dele só funciona se eu pedir de uma forma paralela a instauração da REURB, porque ele tem que regularizar aquele núcleo, apesar da ordem ser diversa, mas a lei ele está errado e a lei o permite resolver através da regularização. Então ele vai ter ali que fazer a contratação. Então a Josi era procurada para fazer a defesa da ação civil pública e daí tinha que conversar com o engenheiro que já estava, às vezes, até tocando o processo, mas travava. Infelizmente, pela minha experiência, quando você tem uma situação de quem não estudou a lei, de quem já tem aquela situação por anos, que eu não faço a REURB, que tem outras áreas de atuação, o técnico não falava a mesma língua. E nós temos que entender o básico das questões técnicas e falar a mesma língua. Então as coisas ficaram meio complicadas. Eu falei, por que não empreender? Eu monto a minha equipe, a Josi, com os profissionais que ela confia, que sabe que falarão a mesma língua, que entendem dos projetos técnicos, porque os projetos, eles são muito específicos. A própria lei, ela traz o artigo 35, que é o projeto de regularização fundiária, descrevendo quais os projetos necessários, o 36 falando o que deve conter o projeto urbanístico, e tem um artigo específico do LEPAC, né, da topografia. Então, eles são diferenciados. Até porque na prefeitura vai ter um corpo técnico, espelho, que vai fazer o contraponto de tudo que você está apresentando, né? Então ele vai falar, ó, tá aqui, não tá dando certo porque tá faltando isso, aquilo. Então, quando você criou a REURB+, né, essa forma de aglutinar pessoas com as competências em cada área, foi para justamente falar, ó, eu sei o que a prefeitura vai exigir, então vamos fazer já antes. É bem isso, não é? O que a prefeitura vai exigir, não. O que a lei exige. O que a lei exige, mas que... Porque a prefeitura, infelizmente, que bom que você tocou nesse assunto. Né? Vamos lá. Né, amor? Excelente. Tem poder discricionário, tem poder discricionário a prefeitura, qual é o limite de atuação do órgão público, aí a prefeitura, para ter essa margem, ou a lei não dá margem nenhuma, tal requisito é cara crachá, passa. É cara crachá. Só as questões de infraestrutura que ela pode ser mais extensiva em relação aos 4 itens básicos, porque depende da questão de cada núcleo. Às vezes você precisa, por exemplo, na via de circulação interna tem que asfaltar, sabe? São coisas pontuais, que ela pode sim exigir, porque aí são as questões que a própria Constituição permite que ela discipline, mas aquilo que está em lei federal não, tem que seguir estritamente. Eu tenho uma formulinha Josi, que eu já tenho, como é que eu instauro esse processo? Se o município não tem um procedimento próprio, porque são pouquíssimos os que têm um departamento específico de REURB com procedimento próprio, raro. Então eu já tenho um procedimento meu, e aí a conversa antes do protocolo é fundamental, a meu ver.
conversar na prefeitura, ver a Secretaria de Obras, o planejamento, enfim, habitação, identificar qual secretaria é responsável pelo processamento daquele pedido e conversar. Olha, vou fazer um protocolo, já tô aqui com a topografia, o histórico. Então, a Josi tem um modelinho seguindo a lei, porque ali ela joga uma pancadona de exigências. Tem município que exige tudo de uma vez, o que é para mim um absurdo, porque a topografia é o desenho do núcleo irregular. Se eu entrego tudo de uma vez urbanístico, eu vou colocar o que eu acho que deve ser meu urbanístico, na hora que o protocolo LEPAC que ele olha, ele fala, mas isso aqui não vai ser desse jeito. Aí ele vai rabiscar tudo e vai pedir para você montar tudo do zero. Quer dizer, eu tenho 2 custos com o meu técnico. Sim. Por isso que eu digo, exigir tudo como está na lei, não. Mas tem que ter etapas. As etapas. Então eu já tenho a minha etapa. Quando é um município que eu não conheço, que não tem um procedimento adequado, a conversa é a melhor coisa. Sempre acatam? Raramente. Raramente eles dão a abertura para que você chegue com uma proposta que vai resolver a vida de todos. E, inclusive, melhorar o faturamento deles. Porque esses imóveis que são parcelados de forma irregular, 90% deles não tem tributação de IPTU. Arrecadação municipal. Município, não só as questões de melhora de IDH, enfim. Não, e às vezes até tem, mas não tem, por exemplo, a área construída não é aquela que deveria estar. Isso daí vai aumentar realmente a receita para o município também, né? Vai. Mas então, os municípios, acho que a gente precisa de um bate-papo só para falar bem, não é só falar mal, falar bem também. Mas os municípios, eles não estão prontos, não estão preparados e muitas vezes eles não estão dispostos a fazer REURB. Mesmo não sendo eles a cotizar nada, porque na REURB de fim específico todo o custo é do requerente. Mas é um paradigma que nós, profissionais do direito, temos. Quem não atua na área, eu conheço muitos amigos que atuam na área do imobiliário, quando você fala de REURB arrepia, porque não conhece. Sim. Não sabe os benefícios, não sabe a questão de retorno financeiro mesmo, falando, né, a gente trabalha para monetizar, para cotizar, para ter receita. E o benefício que você tem, a gratidão das pessoas com você, é um trabalho incrível. Eu dedico a minha vida hoje mais ao trabalho do que à família. Eu falo que são meus filhos pródigos. Mas o que você tem de gratidão, você chega em reunião de núcleo, por exemplo, conseguiu uma liminar, suspender uma penhora que ia para leilão imóvel, porque acontece demais. Eu sou leiloeiro, eu ia chegar nesse ponto, porque muitas vezes, não são poucas, né? Por exemplo, Caraguatatuba, eu faço muito leilão lá. O que mais tem lá é imóvel que não tem matrícula, é imóvel que muitas vezes não tem inscrição na prefeitura. Então, é aquela situação, é um termo de posse às vezes, né? Eu fiz até um leilão semana passada, que é uma escritura pública de posse, né? De transferência de posse, que foi o que foi penhorado, né? Então, você tem muitas situações que vão ser levadas aí por dívidas, tal. No caso, era dívida até de honorários advocatícios que não tinham sido pagos numa ação. O cara conseguiu encontrar esses direitos que têm valor, porque a posse tem valor, ainda que não a mesma que a propriedade regularizada, mas tem valor e pode ser expropriado, né? Posso contar? Claro. Um caos. Vamos lá. O povo quer saber esses causos, né? O povo quer saber caos. Esse é um caos recente, porque é um caos desse ano. Eu cheguei no núcleo, eu falei que dá para escrever um livro, né, um conto. Parece história, mas não é. Não é história, é história. O núcleo me procurou, nós queremos regularizar, temos uma ação civil pública, né? Teve condenação em ordem de demolição, depois o loteador fez um acordo para regularizar, mas ele não fez nada, então nós vamos fazer. Ok, enorme lá. Tem em torno de 700 mil metros, uns 170 lotes, é gigantesco. Ok, matrícula do imóvel para mim. Tirei uma certidão atualizada. Tive um mini infarto, porque metade do imóvel estava adjudicado, né, um terceiro já proprietário, e a outra metade penhora 10 dias e até leilão. Nossa! Aí eu falei, Jesus amado, como que eu vou falar para esse pessoal que metade já não é do loteador há muitos anos e a outra parte vai a leilão? Cheguei com a informação, falei, olha, eu sei que vocês querem regularizar, mas antes de pensar em regularizar, nós temos essa situação. Pelo amor de Deus. Como era muito antigo, embargo de terceiro, ok, tudo certo. Liminar,
Depois agora mérito e já tá a ordem para, né, levantar penhora. Levantar penhora. Mas é legal o caso que o apelido do loteador, por ter brigado com a irmã por conta de questões de herança e esse imóvel, sapatada no olho, ficou cego. Então eles chamam ele de galo cego. Nossa! Começa daí, o loteador. Como se chama o loteador? É o galo cego. O nome do núcleo, Batalha. E o bairro onde ele fica, Água da Faca. Porra, com uma adjudicação, é tudo pacífico, né? Tá percebendo que é tudo pacífico. Tem o núcleo de mato molhado. Olha lá. Ó, vamos chamar o Capô Bianco, que é o cara do crime. O Capô Bianco aqui é o mestre do crime, né, meu? E aí, pra ajudar. Mas olha, parece brincadeira. Não é, gente? É vida real. E deu certo, a penhora, né? Agora, essa Levantou questão. tudo. Já fizemos levantamento topográfico, contrataram para fazer a REURB na íntegra e o processo está caminhando. Aí, quando você chega com a notícia boa, que você faz a reunião, né? Agora a gente vai pro protocolo do pedido administrativo e tal. As pessoas choram. Sim. Aí elas se emocionam, elas te abraçam, né? Elas rezam. Eu participo muito desses eventos de entrega de matrícula. Você tinha comentado uma vez que é emocionante. É bem emocionante. Você percebe que o seu trabalho tem um propósito. É um propósito. E aí entra a questão, até com relação à adjudicação que já tinha havido nesse caso, o fato de ser originária, a REURB ser uma forma originária da propriedade, também vai afastar. Ou não? Como que funciona essa... Não, nesse caso não, porque ele já é ali o proprietário, né? Ele já está como proprietário. Depois da consolidação daquela... Exato. Aí nesse caso notifica artigo 31. Provavelmente ele vai se manifestar, só que ele não está na posse. Muitos anos já se passaram. Na verdade ele já faleceu, essa pessoa já foi atrás, né, das informações, falecido. E a família responde também na ação civil pública porque ele é o titular de matrícula. Sim. Então o espólio está respondendo. O que a família quer? Se livrar. Se livrar. Mas se não fosse, eu tive uma situação similar, que nesse artigo 31 existe um prazo para que o terceiro interessado, o titular de matrícula, ele apresente uma impugnação. E a pessoa impugnou. Era um titular de matrícula, era 50% de uma pessoa, 50% de outra, ele impugnou porque ele disse que o loteador que comprou dele a gleba não pagou ele há 30 anos um valor X. Ok, você ajuizou a ação de cobrança? E a prescrição aí? Você pediu reintegração de posse? Porque o município, ele pode usar o bom senso, ler aquela impugnação, abre o prazo para o requerente da regularização fazer a réplica. Ele faz a leitura, ele fala, bom, realmente, ó, tá alegando prescrição juridicamente, dou por sanado, continua o procedimento. Nesse caso, o município, ele anulou o processo. Ele anulou. Porque o município, eu falo, não tem conhecimento da legislação, nem fez a leitura da lei para ver que tinha essa disposição legal, que ele poderia ali fazer meio que o papel de juiz e até chamar as partes para resolver a situação, o conflito, porque pode ser aberto, né, um procedimento de resolução de conflito nessa situação, uma mediação. A lei também prevê. Mas nada disso foi feito, eles anularam o processo. Quase tive um treco, né? Aí fiz lá um recurso, falei, olha, existe na lei essa disposição, já que vocês não estão dizendo de que realmente não farão a análise, por favor, deixe suspenso, porque judicialmente eu vou fazer a validação disso que eu estou argumentando aqui. E, não anule, deixa parado. Exato. Até... E aí vem... Porque senão você perde tudo que foi feito até aquele momento. Um absurdo. 3 anos de tramitação desse processo, a juíza tem uma obrigação de fazer contra o titular de matrícula e foi julgada procedente. Aí, mas ó, ele recorreu, isso é recente. Agora é agosto que essa decisão... Mas reconheceu a prescrição dele? Reconheceu. E aí ele falou, olha, se você ficar silente, então eu de ofício eu reconheço e tá tudo certo. Mas olha o tipo de situação que... Por que o advogado é essencial? Para essas questões. Mais uma situação. Fora a questão que se tivesse o município me ouvido lá, né, quando eu fui conversar no balcão, olha, mas aqui tem um dispositivo que permite, vão mediar, ou então, né, poderia ter solucionado 3 anos antes. Exato. Então e o advogado é essencial. O advogado é essencial, né, Yuri? Ponto final. Sim. Ponto final. Ainda que não esteja na lei, é essencial. Né? Sim. E os custos envolvidos na REURB, então, você disse que tem a REURB S, que é a social, e a REURB E, que é a específica,
né? Na específica, que é o que a gente estava comentando agora, que é o objetivo da REURB+, essa REURB específica, que o custo é partilhado entre todos aqueles que estão fazendo parte do núcleo que vai buscar a regularização. E no social, como que tem diferença? Você até tinha no começo, você tinha falado que agora pode-se partilhar também os custos. Também. Sabe a situação de favelização, de uma ocupação que nós identificamos? Tem a questão dos conjuntos habitacionais, que é uma outra situação, mas o recurso também é da própria companhia, ela que faz a regularização fundiária. Situações de extrema vulnerabilidade, o município, ele tendo o recurso... Ele tem a legitimidade, tem a legitimidade. Então, ele tem o recurso, ele abre uma licitação e faz a contratação de uma empresa especializada para regularizar os núcleos que ele possui no município. Mas agora o S também pode fazer essa cotização, ainda que parcial. Às vezes você faz a reunião com o município e fala, olha, eles vão cotizar o técnico, que é o mais difícil para vocês. E aí o que for implantação de infraestrutura, faz convênio, enfim, vê uma solução, porque daí você tem um prazo longo para fazer a implantação. Outra coisa interessante, quando você não tem toda a infraestrutura implantada, a lei ela fala que a infra ela pode ser implantada antes, durante ou depois do processo de REURB, mas o que se usa pela boa prática e pelo bom senso é que você exija a implantação da infraestrutura após o fim da regularização com registro da CRF em cartório e abertura das unidades imobiliárias. O município abre prazo para se implantar, porque se assina termo de compromisso, se faz cronograma físico-financeiro de obras, tudo isso compõe um projeto de regularização fundiária. Então você pode, né, levantar tudo isso antes de titulou, aí você exige o cumprimento da obrigação de fazer. Então o município ele também depois pode fazer dessa forma. Acho que você ia falar que quando você apresenta no registro, você pode apresentar um cronograma. Então, cronograma isso, de obras, isso no registro, você consegue isso. Registrar, mesmo então que você não tenha finalizado. Então vai ter a matrícula individualizada, ainda que não concluído totalmente. Isso, fica pendente a obrigação de fazer, que são as obras de infraestrutura. E provavelmente deve constar alguma averbação na matrícula com relação a isso. Consta na matrícula não. Na matrícula não. Tem agora, com esse novo provimento, ele tem o registrador, ele tem que intimar o Ministério Público sobre para acompanhar se estão sendo feitas mesmo. Isso. E a participação do Ministério Público não é obrigatória. Ele participa sempre. Sempre. Mesmo na S como na E, na social como na específica, sempre. Sempre. Ele faz a cobrança do município em relação a essas áreas que ele já identifica muitas vezes antes do próprio município. Por isso que as ações civis públicas são ajuizadas quase sempre pelo MP, porque ele identifica o município, não toma atitude nem para ajuizamento da ACP e ele vai e faz esse papel. É que eles pedem errado, né? Como você estava falando, eles entram para pedir para voltar à situação anterior, né? Sim. Status quo ante, demolição e tal. Eles poderiam já buscar... Eles são legitimados para fazer a REURB, então eles poderiam já buscar, em vez de judicializar, busca a prefeitura e já, né? É que a questão eles podem ser os promotores da regularização, mas a gente tem a questão do custo, quem paga. Então, como eu tenho muitos projetos, tem muitas coisas envolvidas... É alto. Mas eu já iria para o fundo de reparação de direitos difusos e coletivos que existe. Assim, saída jurídica até tem. Saída tem, mas né? Saída tem. Não né? tem. Não, o olhar do Ministério Público é um olhar punitivo. Não é só do Ministério Público. O olhar de quem julga também é punitivo. Por isso que é muito importante, de novo, você trabalhar de forma paralela as questões que envolvem as ações judiciais com a regularização bem feita. E levar em conversas, não só papel, um despacho com o juiz, um pedido de conversa, né? Com o secretário. Não só o município, mas isso falando em contencioso no judiciário, vai conversar com o MP, conversa com o promotor da pasta de urbanismo responsável por aquela ação, conversa com o desembargador, que é um relator do recurso. Isso faz toda a diferença, porque quem tem a obrigação de conhecer a legislação que é município para aplicar para executar o nosso requerimento não sabe. Imagina um juiz que tem milhares de coisas. Não, e às vezes o MP está acumulando várias funções, né, porque dependendo do tamanho da comarca, ele até tem o Ministério Público especialista com relação a urbanístico e tal, mas não necessariamente, né? Então ele acaba acumulando tudo e acaba realmente se perdendo nessas situações também, né?
Recentemente, eu tive acesso a uma decisão de um recurso de uma apelação, um acórdão, que eu fiquei até triste por ver aquilo. O desembargador ele colocou que era impossível se executar a REURB porque era uma situação de regularização, de parcelamento irregular em zona rural, com a característica urbana, em tamanho inferior aos 20 mil. A lei fala de forma clara que ainda que urbano ou rural, desde que não respeitada a fração mínima de parcelamento e tenha a característica urbana, você regulariza. Ele falou que era impossível por isso. A hora que eu li, eu falei, não. Ele não abriu a lei para ler e deu esse acórdão. Eu falei, dá vontade de chorar. É o básico da lei da 13. Então, assim, em resumo, o que eu percebi aqui desse papo maravilhoso foi: o advogado é essencial. Essencial. Porque não são só questões técnicas de engenharia, topografia, do meio ambiente, tem várias outras questões que vão impactar na interpretação jurídica da lei. É uma situação muito complexa porque você tem que reunir vários profissionais de várias áreas. É uma medida que você diretamente busca junto à municipalidade para essa regularização, mas pode ser que tenha questões a serem levadas para o judiciário nesses meios tempos aí, porque podem surgir diversas, como você mencionou, aqueles interessados, o proprietário tabular ou terceiros interessados podem, os imóveis lindeiros podem discutir a área própria, o perímetro que está sendo identificada, aquela gleba, né, que vai ser regularizada. Então tudo isso pode vir a gerar a necessidade de intervenção do judiciário. E você criou a REURB+, justamente para resolver tudo isso. Tudo. Quando o cliente me procura, o que ele contrata, se existe uma questão judicial, de uma forma paralela, nós vamos cuidar da ação e do procedimento administrativo, do requerimento, até o registro da CRF no cartório, é responsabilidade da minha empresa. Ele vai pagar um custo para ter todos os trabalhos, né, esse trabalho multidisciplinar abarcado dentro do meu serviço. Olha que nicho que você acabou evidenciando na prática, porque pelo que eu entendi, você, diante de uma necessidade de defender uma ação coletiva, né, uma ação civil pública, você percebeu esse nicho que realmente não é muito explorado. Então, para a advocacia, olha só, você é advogado, tem um campo interessante aí para trabalhar com a REURB, que tá para nadar de braçada, pelo que eu estou entendendo aqui, porque o Brasil, da sua extensão gigantesca, nas suas particularidades, né? Eu tenho muita visão lá de Caraguatatuba, que eu faço muito leilão lá, e tem realmente, mas quer seja em Limeira, quer seja interior, quer seja capital, acho que todo lugar tem a possibilidade de ter uma REURB em maior ou menor grau. Não é isso? Com certeza. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, doutora Josiane Martins, obrigado, olha, foi uma aula, né, muito obrigado mesmo, obrigado por estar aqui, eu espero que você também tenha ficado satisfeita aqui com o nosso bate-papo. Amo falar sobre regularização, por mim ficava horas aqui. Não, você já vai chamar para gravar outro podcast. Não, você já está convidadíssima já, até para o próximo episódio eu já quero a tua participação também aqui, então, hein? Por favor. E agradecer a nossa vice-presidente da Adnotária, doutora Mônica Franqueiro. Obrigado, Mônica. Obrigada eu. Maravilha. Olha só, então, você que está nos assistindo aqui nesse nosso podcast, episódio 12, não é associado ainda? Vai lá e se associe, www.adnotari.org.br, R$350 por ano para ter acesso a muito conhecimento, muita informação. Nós temos núcleo de REURB na Adnotari, então você pode fazer parte lá e ter conhecimento por um preço muito módico que realmente vai te dar benefício. Olha só, nós temos agora dia 23 de novembro o nosso terceiro simpósio dedicado a 60 anos da Lei de Incorporações Imobiliárias. Não perca, vagas limitadas, e também siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, sim, @Adnotari. E é isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Agradeço a sua presença, onde você esteja. Muito obrigado mais uma vez, doutora Josiane, Mônica, brigadão. É isso aí, bora lá, bora que dá. Abraço!